Fala aí, meus queridos amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Será que agora finalmente as ações da Sanepar vão subir? Agora vão dar aquela alegria para o investidor? A promoção acabou, será? As ações ainda estão baratas? Será que vale a pena? Dividendo que é bom nada, ou melhor, quase nada, né? A Bolsa de Valores subindo pra caramba recentemente, o dólar caindo pra caramba também nas mínimas dos últimos anos. Será que é hora de ganhar dinheiro investindo em ações na Bolsa de Valores? Qual seria a melhor coisa a se fazer nesse momento? Coloca na renda fixa, o que é que faz fundos imobiliários? Então no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo isso, beleza? Sanepar, economia, bolsa de valores, renda fixa, enfim, vou falar um pouco do que eu venho fazendo e pretendo fazer também. Vocês sempre gostam que eu faça essas análises aqui, né? Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você já é sócio aqui, deixa o like caprichado. Se é a sua primeira vez, não precisa fazer nada não, só fique comigo aqui por alguns minutinhos, meu querido, que a minha missão é te convencer em algum momento até o final desse vídeo aqui a clicar no botãozinho de like e no de inscrever-se nesse vermelhinho, tá? Agora vamos lá. A XP eleva a projeção para a Ibovespa a 130 mil pontos ao final de 2022 e vê duas bolsas em uma só no Brasil. Fluxo tem ido para os setores de commodities e financeiros, bancos, enquanto as ações mais voltadas para setores domésticos e small caps continuam para trás, né? O bom é que qualquer coisa pode acontecer até o final do ano, que é só a XP falar que ela errou porque era 1º de abril e não tem problema nenhum, né? Mas de fato a Bolsa de Valores está subindo, tem alguns motivos. A indústria brasileira voltou a registrar um crescimento em março pela primeira vez em 5 meses, o dólar segue caindo, já expliquei mais ou menos aqui por que o dólar vem caindo, vou deixar para falar um pouco mais a fundo sobre a economia no vídeo de domingo, beleza? No de hoje não, mas é essa questão de o Brasil ser um grande exportador de commodities, isso vem beneficiando a nossa Bolsa de Valores também, e a Selic alta atrai mais investidores de olho nos juros ali da renda fixa. O dólar acaba caindo com a entrada de capital estrangeiro na nossa Bolsa de Valores. O Ibovespa subiu mais de 6% somente no mês de março, no ano quase 17%, mas em dólar a nossa bolsa subiu mais de 35%. Só para citar aqui alguns fatores que contribuem para essa alta do Ibovespa, né? A forte exposição do Brasil em commodities e bancos, como eu falei, as ações brasileiras, elas ainda vêm sendo negociadas a múltiplos descontados, interessante na minha opinião, apesar de todos os riscos e incertezas que a gente tem aqui. Tem também o fim do ciclo de alta dos juros aqui no Brasil, da Selic, que está próximo, segundo o Banco Central, ao mesmo tempo em que outros países desenvolvidos podem ainda subir muito mais os juros, como os próprios Estados Unidos ali. É claro que se essa inflação persistir, o fim do ciclo ele pode demorar mais, a Selic pode subir mais um pouco. Essas medidas de política monetária, elas costumam levar um tempo até surtir efeito, mas caso realmente os juros parem de subir, isso é um driver que beneficia o investimento na Bolsa de Valores. E aí uma das perguntas mais comuns aqui que eu recebo é: Badu, será que é hora de investir em ações nesse momento? O que é que eu faço? Será que vale a pena ainda? Ainda tá barato ou é melhor ficar na renda fixa mesmo, que já tá pagando muito bem? Vou falar sobre isso mais pra frente aqui no vídeo, pode ficar sossegado, sobre algumas ações também que eu venho dando uma olhada, algumas coisas que eu tô de olho, mas agora falando aqui de Sanepar, que também é uma dúvida muito comum por aqui no meu Instagram. Será que finalmente agora as ações vão subir? Ainda tá barato? Não tá? Quais são os riscos ali, o potencial da empresa? Então vamos lá, por que eu acho que ninguém deve investir em empresa nenhuma animado por conta de uma pequena alta recente? Nos últimos 12 meses, as ações da Sanepar caíram cerca de 7,2%, desde a máxima já é mais de 43% de queda, chegou a ser mais de 50%, e desde a mínima, a Sanepar já subiu 17%, cerca de 13% esse ano, se eu não me engano, e isso ainda é muito pouco. As ações estão sendo negociadas pelos preços de 2019, então se você me perguntar: Badu, Sanepar tá barata ainda? Olhando só para os números ali, indicadores múltiplos de valuation, não dá para negar que se trata de uma ação descontada, beleza? P sobre L 5,26, PVP 0,79 ainda, um ROI de cerca de 15% para uma empresa que tem receita previsível, contratos reajustados, teoricamente pelo menos pela inflação, mas quando você olha para aspectos qualitativos, se trata de uma empresa estatal em ano de eleição, por exemplo, né? O risco do regulador, ele é muito relevante e significativo em Sanepar, tem alguns contratos que ela está tendo problema ali, algumas concessões. Então, na minha opinião, o que o investidor
tem que levar em consideração na hora de decidir se vai investir em Sanepar ou não. Você tem tempo a seu favor, beleza? Você pode comprar ações da empresa, caso você ache interessante, e não se preocupar no curto prazo. Você enxerga uma boa relação de risco e retorno nas ações da empresa? Você acha que por esse preço, por exemplo, no médio e longo prazo, dificilmente ali você vai perder dinheiro, o retorno dos investimentos vai se pagar tranquilamente? Você ainda considera que existe margem de segurança na empresa? Qual que é o percentual da sua carteira que você aceita ter em empresas estatais? Quantas ações de estatais você já possui no seu portfólio? Porque quem está começando a investir principalmente olha muito para múltiplos e indicadores em sites gratuitos, e é muito interessante você fazer isso, você consegue aprender bastante, tá? Você tem uma visão das ações ali, mas os múltiplos, eles consideram o resultado passado da empresa. A dividend yield, P sobre L, PVP, tudo isso é considerando os dividendos passados, os lucros passados da empresa. Mas o mercado, os grandes fundos de investimentos, analistas ali, eles olham os múltiplos futuros, os projetados ali. Qual que vai ser o lucro da Sanepar em 2022 e nos próximos anos, Para quanto que vai a base de ativos regulatórios? Tudo isso depende do regulador, que é a AGEPAR, e de decisões até da própria empresa. Porque como que funciona a concessão de um serviço público, O governo ele cobra uma taxa pela concessão do serviço, e a empresa é que vai cobrar do cliente final, do consumidor, seja água, energia elétrica, esgoto, enfim. Nessa brincadeira, cada um tem o seu interesse, é óbvio. A população quer um serviço bom e barato. Se você perguntar para a população o que é que ela quer, principalmente a população mais carente, mais pobre, quanto que você quer pagar na água, na luz, na conta de água, na conta de luz, a galera vai dizer que não quer pagar nada, pô. Eu quero de graça aqui, eu quero bom e sem pagar. E tudo bem a população querer uma coisa dessa, só que é inviável, Porque a empresa precisa lucrar com essa atividade. Aí você pode falar, mas se tudo fosse estatal, Badu, teria como rodar no 0 a 0, a empresa não tem lucro nem prejuízo, empata, e fica tudo mais barato para a população. Em um mundo perfeito, com um governo perfeito, em uma economia perfeita, um país perfeito, com um funcionalismo público perfeito, tudo bem. Mas em todos os países do mundo que não são perfeitos, e principalmente no Brasil, não funciona assim as coisas, Para uma empresa privada entrar numa concessão dessa, por exemplo, ela precisa garantir que ela vai ter um retorno interessante para ela. E como é que funciona no setor elétrico e vai funcionar agora em saneamento também a partir do marco do saneamento? Como é que funciona essas coisas, É uma espécie de leilão, a empresa olha o preço da concessão ali, avalia quanto que ela vai precisar investir também, faz conta e tal e se pergunta, Será que por esse preço a gente consegue investir, a gente consegue ter um bom retorno, está interessante de acordo com a nossa capacidade, a nossa competência, a nossa eficiência? Se tá, legal. Se não, não é interessante, não pega a concessão, é isso que as empresas privadas fazem. Então agora presta atenção aqui que essa parte é bem interessante, porque depois que a empresa ganha a concessão, quanto que ela vai cobrar na água, na conta de luz, pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto ali, quanto que ela cobra nesses serviços, no caso do setor elétrico, na conta de luz também, a empresa ela pode simplesmente cobrar o que ela quiser, mandar a conta que ela quiser para sua casa? Não, ela não pode fazer isso, obviamente, porque o governo não vai permitir que sejam cobradas tarifas abusivas para a população. E é aí que entra o RAB, ou Base de Ativos Regulatórios. É com base nessa métrica que as empresas de utilities medem qual foi o investimento que elas fizeram para realizar a prestação desse serviço num período e, com base nisso, a empresa justifica os custos cobrados à população. Quando a inflação sobe demais, a empresa ela gasta muito mais também, mas depois ela consegue comprovar isso e reajusta na tarifa, beleza? Só que quem fiscaliza tudo isso e diz se faz sentido ou não isso que a empresa está querendo é o órgão regulador, no caso da Sanepar, a AGEPAR, que é quem bate o martelo nos reajustes, tá? Então a AGEPAR é quem vai avaliar ali se os custos que a Sanepar apresentar são justificáveis ou não, se de repente ela considera gastos elevados e desnecessários, isso daí. A revisão tarifária em alguns casos pode até ser vetada ou ser menor do que a empresa gostaria. Então o risco regulatório existe nesse setor para qualquer empresa, porque é de interesse do governo, principalmente em anos de eleição, que os preços das coisas não subam, simplesmente. E quando a empresa ela é de capital misto e não 100% privada, que é o caso da Sanepar, não é uma empresa privada, esse conflito de interesses acaba acontecendo, sendo maior, e acontece dentro da própria empresa e do próprio governo. Como você pode ver nessa matéria aí, o deputado estadual, o soldado Fruer, ele repudiou o pedido de reajuste das tarifas de água e esgoto que a Sanepar encaminhou à AGEPAR,
após divulgar um lucro líquido de 1,2 bilhão em 2021. Isso é um tapa na cara do paranaense, é de rir da nossa cara. Chega de governar para os bilionários. É o que eu disse, né? É o que eu disse para vocês no começo do vídeo aqui. Como o mercado ele analisa os múltiplos futuros, ele olha o preço, o lucro com base no lucro projetado, essas projeções dependem de uma certa previsibilidade nos reajustes e revisões tarifárias. E a Sanepar, historicamente, tem problemas com o seu regulador nesse aspecto. Tem diferimento rolando, inclusive, de não sei quantos anos já. Ou seja, essa previsibilidade que é muito evidente nas empresas privadas do setor elétrico, por exemplo, geração de caixa previsível, contratos longos, reajuste pela inflação, que em tese deveria existir também na empresa paranaense de saneamento, essa previsibilidade vem sendo menor na Sanepar, o que faz com que o risco seja maior e o mercado exige isso no preço. Simples assim. Qual que vai ser a revisão concedida em um ano de eleição, talvez, né? No meio de uma crise que a gente está vivendo, passando, pandemia, desemprego e tal. Será que a Sanepar vai conseguir o que ela quer de reajuste? Será que vai ser interessante para a empresa? Vai justificar os investimentos? Na minha opinião, o resultado obtido nessa segunda fase da revisão ali vai ser providencial para o desempenho das ações no curto e médio prazo, ser muito importante para trazer, inclusive, mais ou menos incertezas com relação aos reajustes e revisões futuros, né? Então eu acho que as ações estão baratas sim, mas com bons motivos para isso e pode continuar barata por muito mais tempo, tá? Por conta dos mesmos motivos que eu acabei de citar aqui e até outros, né? Tem despesas de capital com investimentos ali em máquinas e equipamentos, por exemplo, de 2017 até 2020, que não foi incluído na base de ativos regulatórios. Há muito pouca certeza sobre o que o regulador vai fazer para a segunda e última fase da revisão tarifária, que acontece a cada 4 anos, e que deveria entrar em vigor em maio deste ano, mas deve atrasar, segundo a própria empresa. Com relação aos dividendos, a empresa ela manteve um payout reduzido no ano passado, aproximadamente 30% referente a 2021, anunciou recentemente proventos ali pífios de mais ou menos 1 centavo por ação com Datacom em 28 de abril, justificando que precisa investir mais para atingir as metas do marco do saneamento. Caso em 2022 ela aumente esse payout, o dividend yield ele pode ser satisfatório com base no preço atual das ações, sim. Isso também não é exclusividade da Sanepar, tá? Todas as empresas de saneamento, todas elas vão ter desafios para atender às exigências do marco do saneamento. Sobre a Sanepar, é isso que eu tinha para falar. E falando agora sobre investimentos em geral, meus queridos, né? A bolsa subindo, dólar caindo, o que é que a gente faz? Renda fixa pagando bem ainda. Eu acho que com a queda do dólar, quem ainda não investe no exterior deveria pensar seriamente em começar logo a fazer isso, investir de alguma forma no exterior, mesmo que você faça isso através de BDRs, pela questão da burocracia e tal, da dificuldade, é interessante, tá? Apesar de que hoje é muito simples de você investir diretamente lá fora, com facilidade você faz isso. Não ache também que é a oportunidade da década e saia comprando tudo que é ação dos Estados Unidos, que é a hora de você entrar pesado, porque o dólar vai subir tudo de novo, tá? Eu acho interessante sempre definir a alocação e respeitar uma estratégia. Ainda existem ações descontadas na nossa bolsa de valores, mas eu acredito que a volatilidade ela ainda vai ser muito grande nesse ano, tá? Tem eleições ali, não invista com foco no curto prazo e nem se você quer comprar ações só porque a bolsa está subindo recentemente. Se você investe em ações com o objetivo errado e com expectativas erradas ancoradas, a chance de você perder dinheiro por erros de comportamento, erros emocionais, são muito maiores. Beleza? Nesse caso é melhor você ficar na renda fixa por enquanto até você adquirir um pouquinho mais de conhecimento e experiência. Existem algumas ações que podem se beneficiar de um fim de ciclo de alta da taxa de juros da Selic. Num primeiro momento o cenário tem beneficiado mais commodities e bancos, como eu falei aqui no Brasil, e com o fim do processo de alta dos juros, ações ligadas à economia local, à economia doméstica, podem apresentar um desempenho melhor. Isso pode acontecer. Então já dá para ver algumas ações de varejo, inclusive, ensaiando o início de recuperação, empresas de crescimento, small caps também se recuperando, voltando a ter um bom desempenho, que caíram muito em 2021. Magazine Luiza e Via Varejo subindo muito nesse último mês. Não gosto muito desse setor aqui. Para iniciante, pelo amor de Deus, evite, fica longe se você é iniciante. E apesar da alta recente, existe muita incerteza, né? Precisaria também da atividade econômica melhorar. Eu estou entrando aos poucos em algumas ações ali de varejo de vestuário, por exemplo. Lojas Renner, eu entrei recentemente, falei aqui no canal. Mas caso a inflação siga em alta e o ciclo de alta nos juros precise se prolongar,
essas ações podem voltar a sofrer, mas se trata de empresas que são líderes, vão crescer no longo prazo, quem tem tempo tem tudo a seu favor, essas empresas conseguem ganhar mercado nessas crises. Se você ainda não investe também em criptomoedas de alguma forma, se dedique um pouco mais, aprenda, estude sobre isso, analise a possibilidade de se expor a esse mercado de alguma forma, porque existem várias, porque quem não colocar nada em criptomoedas pode se arrepender muito daqui a 2, 3 anos, e quem colocar só um pouquinho ali, respeitar, não exagerar muito na alocação, não vai se expor ao risco da ruína caso as expectativas não se realizem, porque são ativos realmente muito arriscados, tá? Então, nunca compre mais do que o seu estômago suporta. Eu tenho ações de empresas de commodities também, mas não estou comprando mais, parei de comprar. Esse ano eu não comprei mais. Quem seguiu comprando boas empresas ali, ações de boas empresas durante o segundo semestre de 2021, começo desse ano, quando parecia que a gente ia entrar na era da renda fixa de novo, já sabem mais ou menos o que fazer agora. No longo prazo, a alocação que você define aliado a uma boa execução da sua estratégia, né, de forma disciplinada, tudo isso faz muita diferença, mais diferença do que você ficar tentando acertar o momento exato, a hora certa de investir em cada um dos ativos ali. A principal lição de 2022 até agora foi a importância da diversificação e de não se deixar dominar pelo excesso de pessimismo, pelo medo. Quem foi resiliente e segurou os ativos está conseguindo obter um bom retorno, assim como também, meus queridos, a gente não deve se deixar levar pelo excesso de otimismo agora, né, em momentos de alta. Por exemplo, como eu sempre digo aqui, não siga manada, siga a sua estratégia. Por hoje é isso, fico por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!